Então, ali aquele inicinho foi bem complicado pra mim. Pra mim foi um pouquinho difícil, eu tinha que muitas vezes ficar... uma outra coisa que eu lembrei aqui que tem a ver com o início nos Estados Unidos. Outra parte legal que eu acho bom de ressaltar, pelo menos eu acho legal porque eu não vejo problema de ajudar. Nesse primeiro vídeo eu pensei em fazer um vídeo sobre a minha história. Oi gente, tudo bem com vocês? Como vocês podem ver pelo nome do canal, eu sou a Vitória, eu tenho 24 anos. Esse aqui é o meu primeiro vídeo aqui no canal. Posso confessar pra vocês que sempre foi um sonho meu criar um canal aqui no YouTube. E eu tô muito feliz que, graças a Deus, eu tô tirando esse sonho do papel. Nesse primeiro vídeo, eu pensei em fazer um vídeo sobre a minha história para que vocês possam me conhecer um pouquinho mais. E eu também gostaria de pedir para vocês comentarem nos comentários um pouco sobre vocês para que a gente possa criar uma comunidade bem legal aqui no YouTube e ter uma troca não só de mim com vocês, mas de vocês comigo também. Eu sou nascida no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada Santana do Livramento, que é fronteira com o Uruguai, e lá eu morei por 8 anos da minha vida. Depois eu acabei mudando para Florianópolis. De Florianópolis até o dia de hoje, eu moro aqui nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts. Agora falando sobre como era a minha infância no Rio Grande do Sul, eu acho que era uma infância bem típica de cidade pequena. Brincava bastante porque eu só estudava na parte da tarde. Os meus pais, eles trabalhavam, mas o bom da cidade pequena é que tem aquele 2 horas de almoço, então a gente sempre pôde ter momentos em famílias, bem como de cidade mais pacata, assim, né? E sempre teve esses momentos tranquilos em família. Como era uma cidade muito pequena, então era bem tranquila, não tinha muita violência, então eu sempre brincava do lado de fora. Eu acabava também morando em condomínio, então sempre criei vários amigos ali no próprio condomínio e ali a gente brincava. Depois, quando eu me mudei para Florianópolis, a minha adaptação foi um pouco difícil, até porque eu acabei estranhando muito. Como Florianópolis é uma cidade grande, os meus pais pararam de ter aqueles 2 horas de almoço. Então eu acabava, em vez de almoçar com os dois, eu almoçava só com a minha mãe. A minha escola também mudou, porque como é uma cidade mais capital, no Rio Grande do Sul os meus pais conseguiam pagar uma escola privada para mim. Depois, quando a gente se mudou para lá, eu fui para pública, o que eu acabei estranhando bastante, porque foi bem numa época ali que Florianópolis estava tendo muitas greves, então eles não avisavam, então eu chegava na escola e não tinha aula. Também acabou que era bem naquele ano que se trocou a lei, que foi de série para ano. Então, no meu caso, quando eu cheguei com os meus documentos do Rio Grande do Sul, eles acabaram errando, né, na hora de me colocar na série certa. Então eu acabei repetindo um ano. A minha mãe até tentou falar com a administração para ver se eles poderiam me passar para frente, né, como eu já tinha aprendido aquilo, mas acabou que não deu. Então, ali aquele inicinho foi bem complicado para mim. Depois, isso levou um ano. Então, depois quando a gente acabou se mudando para um outro bairro, por ser mais afastado ali da ilha, eles conseguiram me colocar numa escola privada de novo. Então, meio que a minha rotina que eu tinha no Rio Grande do Sul, eu voltei a ter lá no bairro onde a gente morava, com um círculo de amigos, como eu tinha no Rio Grande do Sul. Aí até que depois disso tudo, eu gostei muito de morar em Floripa, ainda sinto bastante falta, principalmente do calor, porque aqui no estado que eu moro é bem frio. Então, desse período em diante, eu posso dizer que eu acabei me adaptando, criando boas memórias, e eu sinto falta disso até hoje. Então, depois de Floripa, eu acabei vindo aqui para os Estados Unidos. Eu cheguei aqui com 12 anos, eu entrei na sexta série, então eu voltei mais uma vez de ano, porque aqui quando tu ingressa na escola e tu não fala inglês, é muito comum eles te regressarem um ano. Então eu repeti a sexta série de novo. A minha adaptação aqui foi um pouco difícil, porque eu sempre fui aquela criança que gostava de conversar na sala de aula. Então, quando eu cheguei aqui e não falei inglês, para mim foi um pouquinho difícil. Eu tinha que muitas vezes ficar quieta na sala de aula, só observando. Mas com o tempo eu fui me entrosando, acabei criando uma amizade com uma menina que ela era de El Salvador, então ela falava espanhol. E foi aí nessa época também que eu descobri que, apesar de eu morar numa cidade que era fronteira com o Uruguai e eu estar acostumada a escutar o espanhol,
Eu não sabia falar espanhol, mas foi bom porque eu acabei ensinando ela o português e ela acabou me ensinando o espanhol. Então a gente fez aquela troca bem legal. Desde então, o meu espanhol ele ainda anda mais ou menos, mas ele dá pro galho. Eu levei em média assim 1 ano para aprender o inglês. Nesse 1 ano eu ainda não falava 100% fluentemente, mas já dava para me virar e acabar ajudando os meus pais, porque no início, quando eu cheguei aqui, eu precisava muito da ajuda. No caso, quem ajudava era a minha prima, que foi quem nos levou na escola para fazer as inscrições em médicos. Então, depois desse 1 ano, eu já estava me virando no inglês e eu já conseguia falar por mim mesma e também ajudar os meus pais nas traduções. Uma outra coisa que eu lembrei aqui que tem a ver com o início nos Estados Unidos é que a norma de vacinação dos Estados Unidos é bastante diferente da do Brasil. Então, principalmente as crianças, quando chegam aqui, que foi o meu caso, que eu cheguei com 12 anos, eu tinha muitas vacinas que eu não tinha tomado aí no Brasil. Então, eu tive que tomar elas. E, assim, eu lembro que o meu primeiro dia, eu acho que eu tomei 8 vacinas. Foi algo bem difícil, que hoje eu dou risada, mas lá na época eu quase chorei. E essa coisa das vacinas não tem como escapar, porque é uma exigência. Desculpa, o meu português ele às vezes dá uma falhada. Mas ele é uma exigência da escola. Então, toda criança que aqui nos Estados Unidos ela tem que fazer um exame que é chamado físico todo ano. E então, quando tu chega, antes mesmo deles te ingressarem na escola, tu tem que passar por esse exame físico, que é onde eles acabam te dizendo que você precisa tomar essas injeções. Como na época eu não falava inglês, eu tive que ir com meu primo para ele me ajudar na tradução. E foi bem complicado, porque eu tava chorando e ele tava rindo de mim, mas faz parte da vida. Outra parte legal que eu acho bom de ressaltar, pelo menos eu acho legal porque eu não vejo problema de ajudar, que é muito comum com jovens, principalmente jovens, mas também qualquer pessoa que vem pra cá e acaba aprendendo inglês. No meu caso, ajudar os meus pais na tradução, ou então mesmo no lugar de trabalho, que talvez você tenha colegas que falam português, são brasileiros e não falam inglês, é ajudar eles com a tradução tanto de médico, algum documento. Aí vai do que a pessoa está necessitando, mas é muito comum a gente acabar ajudando os outros brasileiros na parte da tradução. Eu faço isso até hoje. Uma das partes, assim, bem importantes da minha vida que eu ainda não mencionei foi o nascimento da minha irmã. Tenho uma irmã que hoje ela tem 7 anos de idade, a Megan. E isso é muito importante pra mim porque sempre foi um sonho meu ter um irmão, né? Eu agradeço muito a Deus por ter nos abençoado com a vida da Megan, ou da Meguinha, como a gente chama. E logo depois do nascimento dela, eu acabei trocando, eu saí da escola tradicional da high school e eu acabei começando na online. Assim ficou mais fácil, eu pude cuidar da Megan quando ela era menorzinha e ao mesmo tempo continuar os meus estudos. Eu achei bem interessante porque na época mesmo eu não sabia que tinha essa opção de ir pro online. Na verdade, até pelo menos a minha escola aqui nos Estados Unidos deram todo o suporte na questão de trocar pro online. Quando eu comecei mesmo no online, eu ia fazer algumas classes na escola de manhã cedinho e depois eu voltava e concluía o resto online. Também depois eu acabei trocando para 100% no online, aí eu não tinha que ficar indo na escola. Mas isso eu achei bem interessante aqui dos Estados Unidos, porque era algo que eu não imaginava que tinha aqui. Logo após a minha saída da high school, foi quando eu comecei a minha trajetória de trabalho aqui nos Estados Unidos. Ela não durou por muito tempo, porque eu comecei a trabalhar um pouquinho antes da pandemia, então eu trabalhei ali por 1 mês num restaurante, e logo depois entrou a pandemia, então eu parei. Logo após que terminou o lockdown, eu voltei para esse mesmo restaurante. Graças a Deus, eu consegui de volta o emprego, né? Então, ali depois o meu chefe me deu uma oportunidade de virar supervisora, que depois eu acabei passando para gerência. Então, eu posso dizer que a minha primeira experiência de trabalho foi muito boa. E depois disso, eu acabei trocando para o trabalho que eu tô hoje, que eu sou secretária numa serralheria. A diferença do restaurante para onde eu tô trabalhando hoje é que tem mais brasileiro. Onde eu trabalhava era muito mais americano.
Então, ali na serralheria eu faço aquela parte de administração, responder telefonemas, responder e-mails, fazer os invoices, cobranças, pagamentos. Então eu faço ali um pouquinho de tudo e eu gosto porque acaba aprendendo um pouco de tudo, né? Então esse é o resuminho assim da minha vida até o dia de hoje. Para não ficar o vídeo muito longo, eu vou encerrar por aqui. Mas se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, tanto aqui dos Estados Unidos quanto da minha trajetória, pode comentar aí embaixo que eu vou estar respondendo todo mundo. Pro canal, né, que tá começando, eu tenho planejado falar bastante sobre o meu processo de emagrecimento. Eu também tenho planos de me mudar para um outro estado aqui dos Estados Unidos, então eu quero falar um pouco mais sobre como vai ser a mudança, como vai ser a adaptação em outro estado. Então, se você tem interesse de ver sobre isso, pode subscribe, né? E também falar um pouco mais da minha vida espiritual, porque eu sou cristã. Estou cada vez mais trabalhando na minha intimidade com Deus, então eu quero ter essa troca com vocês também. E também sobre a minha rotina aqui nos Estados Unidos, de como ser um imigrante nos Estados Unidos, né? Então, por hoje é só. Eu agradeço para quem assistiu até o final e até o próximo vídeo.